Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. E dessa vez o Revisitando de hoje é John Wick 4 Baba Yaga. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página aqui do Instagram. Bom, vamos lá sem mais delongas, né? Revisitando John Wick 4 Baba Yaga é uma questão de encerramento de personagem. É uma questão de legado, é uma questão de nostalgia ao mesmo tempo, mas é uma questão, principalmente, que não se pode negar que é 2 horas e 50 minutos de filme com uma ação frenética, com uma ação fora do comum. O filme ele é exacerbadamente com uma ação, né? É um espetáculo. É uma coisa em que tu enriquece a tua mente em pensar que há inúmeras possibilidades de como fazer uma cena de ação bem feita. E John Wick 4 não é nada mais nada menos do que plenamente a ação. Se você está procurando um filme light, que não tenha tanta ação, que tenha mais drama, você está no filme errado, tá? Esse filme, ao mesmo tempo em que ele tem uma ação exageradamente exagerada, tem-se também uma mera pitada de história. Mas a história, querendo ou não, ela flui. Por quê? Porque ela já foi previamente feita nos outros 3 filmes anteriores. Então, a carga de passagem, de mensagem ou propriamente de história, ela é encarregada já e trabalhada anteriormente, que faz com que uma questão geral seja plenamente possível. E eu falo no sentido de que, poxa, eu adorei demais John Wick 4. Eu adorei o simples fato deles quererem demonstrar, e mostraram muito bem, o quão forte é a direção desse filme. E eu digo pela coloração, eu digo pelo ângulo de câmera, e eu digo principalmente pelo mais simples fato que tem de criatividade. Criatividade faz todo o papel desse filme. E a criatividade ela vem da direção, do plano, do ângulo, da sequência, da ação, da montagem. E eu digo montagem de cenário porque tem uma cena de ação louca e pra mim é a melhor cena de ação já feita até agora. Ninguém conseguiu fazer uma cena de ação melhor que essa. E eu duvido muito que tenha outro diretor que tenha uma capacidade de imitar ou plagiar ou fazer qualquer coisa idêntica a isso. Tem uma cena de John Wick 4 onde a visão da câmera está em cima e aparece, querendo ou não, um set de montagem, mas daí tu dá pra pensar, nossa, mas daí é um erro, né? Pelo contrário, a gente tem uma concepção muito criativa e muito assertiva e ao mesmo tempo muito bem feita, estruturada no sentido em que tu pensa que tu está controlando o John Wick, que você está, na verdade, em um jogo de videogame, né? E esse acerto diretório do próprio diretor, da própria genialidade dele, faz com que a gente perceba os seguintes pontos do filme. Ele não é um simples filme de ação frenético o tempo todo, com 2 horas e 50, com cenas prolongadas de ação, que parece que não tem uma história, mas na verdade ela tem, e ela é contada através dessa ação, e ela é contada através de inúmeros cortes positivos, em que você sai um pouco do John Wick, vai para outro personagem, e a gente percebe uma história, a gente percebe um clima, mas ao mesmo tempo não deixa de sair do clímax ação. Isso é muito interessante porque eu nunca vi um filme de ação, ao mesmo tempo que você está numa parte em que parece tranquila, tu ainda está no frenesi de uma cena de ação. Isso, John Wick 4, esse filme é diferenciado por conta disso.
E eu não me arrependo de ter dado uma nota alta para esse filme. Ah, mas ele é impossível, ele tem muitos abacaxi. Ah, mas é impossível fazer aquilo dali, gente. A gente está falando de visão cinematográfica. Só o cinematográfica a gente já percebe que são coisas que não podem ser feitas na vida real. Ah, mas tu não passa pano pra Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos é diferente. Por quê? Porque Velozes e Furiosos ele sai do rumo da história narrativa deles. Eles propõem algo no começo em que fogem completamente no final. Isso é mais abacaxi do que propriamente John Wick. Porque John Wick, desde o primeiro filme, é elevado à fama de que ele é um filme de ação porradaria franca em toda a duração do filme. Tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3 e quanto o 4. Nunca John Wick, nenhum dos filmes, fugiu da essência do que um John Wick é. Do que a essência do universo é. Nunca fugiu. E nem vai fugir, creio eu. Porque a gente vai ter um próximo filme, né? Que se chama Bailarina, que é um spin-off do universo John Wick. E que vai entrar justamente num prequel do John Wick. É antes do primeiro filme do John Wick. Então, creio que essa essência toda ainda pode se manter em spin-offs, ainda pode se manter em séries como a do Continental, e pode ainda se manter como essência base para outros fenômenos do universo, né? E, além do mais, a gente tem um elenco incrível nesse filme do John Wick 4. A gente tem o Keanu Reeves como o John Wick, né? A gente tem o Bill Skarsgård, que é intérprete também do It, a Coisa, mas que aqui ele faz o Marcus Vincent, que é o principal antagonista do filme, né? A gente tem aqui o Donnie Yen, que é o Kane no filme, que para mim é um personagem que em apenas um filme com 2 horas e 50 conseguiu-se ter um belíssimo desenvolvimento de personagem e uma belíssima história, um belíssimo background que chamam por trás, né? A gente tem o Lance Reddick, que infelizmente já faleceu, mas que ele interpreta o Carol nesse filme, né? E é de extrema importância ressaltar que a atuação dele nesse filme pode até ter sido pouca, porque o personagem ele morre nesse filme, infelizmente, mas que a gente percebe, querendo ou não, que ele já estava em uma entonação de despedida própria do personagem. A despedida do personagem foi ao mesmo tempo uma despedida do ator. Eu senti isso enquanto eu estava assistindo. O Ian McShane, que é um Winston, né, que é um personagem icônico também da franquia John Wick, e que ele faz um retorno aqui muito importante e que desempenha o seu papel muito bem para a narrativa e desenvolvimento próprio do John Wick. Então, obviamente, a gente também tem os seus defeitos, né? Ah, vocês podem dizer, as cenas em si, o exagero e tudo mais, é um defeito? Em parte, sim, mas ao mesmo tempo não se deve levar em consideração. Por que não se deve levar em consideração? Pelo simples fato de que é a liberdade criativa do filme, tu tá assistindo um filme de ação, então eles vão exagerar nas cenas de ação. Então, propriamente, é expectativa, realidade. A expectativa que tu tava era assistir um filme de ação, a realidade é que tu assistiu um baita filme de ação com muito exagero de ação. E, ao mesmo tempo, essa realidade não foge da tua expectativa, porque tu tá assistindo a um filme de ação, né? Então, interligar-se com isso não é um simples fato, né? Pra mim, eu acho que o principal defeito é alguns cortes. Eu falo isso porque o John Wick ele transita muito e não dá a transição propriamente num corte de como o John Wick está, né? Isso pra mim é um dos defeitos do filme, claro. Que é a questão da edição em alguns casos, em alguns cortes secos em que, puf, estamos ali, estamos numa outra situação, já estamos em outro lugar. E que o terreno propriamente dito não foi preparado para a gente estar naquele lugar.
Claro que isso é questão de minutos, a gente já se acostuma com o novo cenário, com a nova situação, com um novo regulamento, com uma nova normativa propriamente do filme, mas é uma questão que me incomodou um pouco durante o filme. Efeitos especiais. Parabéns, estão de parabéns, poucos efeitos também, né? Mas quando tem-se os efeitos especiais, eles são gratificantes. Fotografia, 10. Fotografia é um negócio surreal nesse filme. Fotografia, ângulo de câmera, paleta de cor, tá? Eles se encaixam muito bem na ambientação de John Wick 4. Narrativa, a gente já teve uma prévia do que seria a narrativa do 4 em outros filmes anteriores, porém, contudo, entretanto, todavia, nesse filme ele retoma muito mais a questão e aprofunda o que é a ideia do Continental, o que é a ideia dessa, vamos colocar, uma associação secreta, uma organização secreta que tem-se no universo de John Wick e que coloca-se a par, né, da situação e de como está propriamente acontecendo tudo simultaneamente. Então, eu também ressalto que a história desse filme ela é uma consequência dos outros filmes. Então, eu diria que o acabar, né, em si foi positivo. Falando do encerramento do filme, John Wick morreu, John Wick está vivo, não se sabe. Até hoje se tem-se esse final aberto, que é o John Wick está vivo ou está morto. Ele pode ter forjado a própria morte? Pode. John Wick morreu, de fato, ele está morto, de fato. Eu, no meu palpite, minha humilde opinião, eu queria que o John Wick estivesse morto. Porque toda associação em que se faz com ele quando ele morre, dele ver a esposa dele, cara, é um arco assim perfeito. Porque é o início do primeiro filme, a gente começa com esse pesar, né? A gente começa sabendo dessa situação e no final ele retoma e encerra o arco do personagem indo ao encontro da esposa. É um tanto quanto poético, é um tanto quanto artístico e é um tanto quanto benéfico para uma saga esse encerramento. Eu colocaria de verdade o John Wick como morto. Se eu fosse o diretor do universo ou algo do tipo que planeja o universo, John Wick está morto. Pronto. Eu, na minha opinião, eu faria desse jeito. Porém, a gente conhece as empresas cinematográficas. A gente sabe que, se eles quiserem arranjar um dinheiro, eles colocam lá o John Wick estando vivo, né? E é uma questão assim de que, querem um dinheiro? Ó, toma. E eles já fazem um final aberto propositalmente, né? E eu não me arrependo da nota 9.7 que eu dei para esse filme. Pelo contrário, eu acho que eu deveria ter um pouquinho aumentado para um 9.8, né? Então eu acho que é uma justiça que eu fiz com John Wick na minha crítica e eu estou revisitando mais para provar essa minha justiça que eu faço com esse filme, que é uma obra de arte. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Vejo vocês até a próxima!